A liderança de uma igreja, ela só vai investir em acústica e sonorização se ela tiver noção da importância que isso tem para a própria vida dela. Não sei, acho que quase todos de vocês já perceberam isso. Quando o visitante entra na igreja, ele senta onde? Lá no fundão, né? E onde é que é o pior som da igreja? Tem igreja que é em todo lugar, né? Tem igreja que você entra que o som é ruim em qualquer lugar que você vai. Você senta ali é ruim, você senta aqui é ruim, no meio é ruim, no fundo é ruim. Mas tem umas que lá no fundo, normalmente o pior é lá atrás. É onde o camarada senta, tá certo? Então, a gente precisa compreender a importância de um bom sistema de sonorização para que quando o camarada sentar lá atrás, o cara que precisa conhecer Jesus sentar lá atrás, ele receber um som com qualidade, receber um som que tenha inteligibilidade, ou seja, que ele possa compreender aquilo que está sendo dito, e não só dito, como também cantado, que a música é parte fundamental do culto. E às vezes, a banda está tocando lá, aquele SPL, o volume altão, você só escuta barulho, mas você não sabe se tem guitarra, se tem violão, você está vendo os caras lá. Mas está aquela massa de som embolada, que você não consegue entender, definir a música. Isso tudo afasta as pessoas da igreja. Eu estava conversando com algumas pessoas ali atrás, e a gente estava dizendo isso. Aliás, o rapaz estava me dizendo isso, que tem gente que deixa de ir à igreja por causa do som. E é verdade. Você imagina você entrar numa igreja onde toda hora o cara passa na frente da caixa acústica e dá microfonia. Aqui não deu, né? Notaram? O evento de som, se desse microfonia, podia despedir a gente, né? Não deu. Então, assim, a gente precisa estar atento para essas coisas. A importância da sonorização, ela precisa atrair a pessoa, não espantar a pessoa. Eu fui vizinho de uma igreja, uns anos atrás. Essa igreja era de esquina. Eu morava numa casa de esquina, e a igreja era na outra esquina. E uma vez, eles estavam tocando lá tão alto, mas tão alto, que eu, dentro do meu quarto, eu medi 105 dB. Dentro do meu quarto, devia estar uns 20 metros de distância da igreja do outro lado, que não tinha uma parede que não tinha janela. Agora, você imagina como é que estava lá dentro. Aí eu bati na porta, um dia lá eu bati na porta da igreja e fui conversar com o pastor. Falei, pastor, me apresentei a ele, falei, olha, eu sou Davi Fernandes, eu trabalho com sonorização, mas só pode ficar tranquilo que eu não vim vender nada para o senhor. Eu só vim lhe dizer por que a sua igreja está vazia. Porque o senhor está arrumando inimizade com os vizinhos, por causa do som alto. Sentei com ele, conversei, expliquei para ele, está muito alto. Aí falei, eu tinha medido 105 dB na minha casa, e aí eles começaram a trabalhar com um som mais baixo. Quer dizer, você espanta as pessoas. Às vezes a pessoa não consegue nem entrar na igreja, porque quando ela chega na porta da igreja, toma aquela pancada, não entra. Aí não entra. Tá certo? Então, se a liderança da igreja não compreender isso aí, a gente não consegue desenvolver um trabalho adequado de áudio e acústica. Qual é a relevância de tudo isso? Que a mensagem, o que eu já falei aqui com vocês, já comentei, falada, cantada, representada, qualquer forma que você use para a mensagem ser pregada, ela precisa chegar com clareza e de forma agradável aos últimos lugares, que é onde normalmente senta o visitante. Concorda comigo? Vocês concordam? Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, a gente precisa entender isso para seguir adiante. Bom, como a gente vai falar de planejamento, eu coloquei uma definição aqui que eu encontrei no livro desses autores, São Vicente e Santos, uma edição de 94, diz o seguinte, que planejar é estabelecer com antecedência as ações a serem executadas. Então, isso aí, na nossa atividade de planejamento, da implantação de um novo sistema de som e acústica na igreja, isso é fundamental. A gente precisa saber as etapas que a gente vai percorrer para chegar no nosso objetivo final, que é o quê? É uma igreja que seja adequada acusticamente com um sistema de sonorização de qualidade. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso aí, definir com antecedência o que a gente vai fazer. Depois, estimar os recursos a serem empregados, e aí quando a gente fala de recursos aqui, a gente está falando de recurso financeiro, mas também de outros tipos de recursos, como recurso material, recurso humano, tudo isso. Porque não adianta você gastar 100 mil reais em equipamento numa igreja, em termos de equipamento de som, e o pessoal não sabe operar. E a gente,
Aí, voltando a falar lá do som vivo, tem um testemunho interessante de um rapaz, que a igreja já tinha um equipamento muito antigo, e aí alguém apareceu lá e ofereceu a eles um sistema de som. Estava usado, mas era um sistema de boa qualidade, uma mesa digital, caixas melhores. E o pastor se empolgou e comprou o equipamento. Só que ele não pensou num detalhe. Ninguém na igreja sabia operar uma mesa digital. Ninguém sabia. Então eles tiveram problemas por causa disso. Aí um irmão da igreja que não entendia nada de som, nunca tinha mexido com som na vida, fala assim, não, vou resolver, vou tomar isso para mim, vou assumir esse negócio. Então ele começou a trabalhar no som, começou a estudar tudo que ele podia acerca de sonorização e começou a desenvolver um trabalho lá. Já conseguiu melhorar bastante o sistema deles, já consegue operar a mesa com qualidade. Então, não adianta a gente gastar uma fortuna com equipamento e esquecer dos recursos humanos. Na minha igreja, há 2 anos, de 2 anos para cá, a gente vem implantando um sistema de som novo lá, implantamos a parte acústica, que é projeto do meu amigo David, que vai falar para vocês mais tarde. Implantamos a parte eletroacústica com o sistema de som, e agora a gente está na fase do treinamento do pessoal. Então, a gente já providenciou curso para alguns deles, eu mesmo já dei treinamento para eles. Esse ano nós vamos ter um novo curso lá. Então, esse ano a gente está investindo no pessoal, porque não adianta eu ter um sistema moderno se o pessoal não sabe usar. Ok? Já viveu isso também? Fala, pode falar. Pois é, ele está dizendo aqui que foi em São Paulo, para quem está aí atrás e não ouviu, que foi em São Paulo e comprou equipamento que ninguém sabia mexer. E aí não adianta, encosta. Sabe, uma coisa que é muito comum, é assim, na igreja o pastor fala muito alto. Aqui não tem nenhum pastor que fala alto não, né? Tranquilo, posso falar à vontade, né? Aquele pastor que fala muito forte, né? Aí a primeira solução que oferecem para o cara diz assim, pô, meu pastor fala muito alto, eu não sei o que fazer. A primeira opção que oferece para o cara é o seguinte, bota um compressor na voz do cara. Aí você vai lá e compra um compressor. Tá, e aí? Como é que usa? Como é que usa? Aí eu cansei de ver, eu acredito que o Aldo e o David também tenham visto muito. Você vai nas igrejas e o que tem de equipamento encostado, porque ninguém sabe usar, é um negócio de doido. E é dinheiro que vai sendo jogado fora. Então, hoje você chega na sua igreja lá, aí você tem uma mesinha ciclotron. Não era para rir não, gente. Obrigado. Não era para rir não. Você tem uma mesinha ciclotron lá, e aí você quer comprar um negocinho melhor, aí o fulano lá que é seu amigo, que entende de som, porque um dia na vida, entende de som, que um dia na vida ele fez o som na festa de aniversário do filho dele, aí ele diz assim, não, mas você tem que comprar a mesa XYZ. Aí você vai lá e compra a mesa XYZ, o som continua ruim. Aí não, a culpa é da caixa, a sua caixa é ruim. Então você tem que comprar a caixa JW cassete, aí você vai lá e compra a caixa JW cassete. E aí você vai comprando, e o som nunca fica bom, nunca fica bom. Você vai gastando dinheiro, vai gastando dinheiro, vai gastando dinheiro. Por quê? Porque você não se planejou, você não sabe onde quer chegar. Quer dizer, você até tem uma ideia, não, eu quero um som bom, tá, e aí? Isso é muito vago, concorda comigo? Então a gente tem que pensar nisso com carinho e planejar. Eu queria contextualizar a nossa conversa, e eu queria que vocês pensassem sobre isso. Qual é o contexto das nossas igrejas hoje? Inserido na sociedade, e como é que a gente se insere nessa questão toda? O que vocês pensam a respeito disso? Um de cada vez, gente, espera aí, todo mundo junto não dá. Vamos lá, um de cada vez. Não pensa? Nunca pensou? A igreja tem vizinho? Tem vizinho? Tem muita igreja que não tem, né? Mas a maioria tem. Tem vizinho? Tem vizinho. Como é que é o vizinho? O que o vizinho pensa da sua igreja? Vive telefonando por disque silêncio. Aí chega um camarada e diz assim, não, então a gente tem que isolar o som, que o som não pode vazar para a igreja do vizinho. Aí você constrói parede dupla em volta da igreja toda, bota areia entre as duas paredes, isola tudo. Aí o som não sai. Beleza, você resolveu o problema com o vizinho, mas ele não sai. Se ele não sai, onde é que ele está? Lá dentro.